Então veja, começando lá em 98, aqui neste ano, pouco se falava em criacionismo na imprensa. Se você perguntasse para alguém, o que é isso, criacionismo, né? Hoje o povo sabe, mas sabe de um jeito estranho, que eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Mas naquele tempo não se sabia, poucas pessoas liam sobre isso, e eu acho que ficava mais restrito a alguns círculos aí, evangélicos, especialmente adventistas, né? Criacionismo. Nesse ano, o Caderno Mais, da Folha de São Paulo, trouxe uma série de algumas reportagens bem interessantes, cujo título era Extremos da Evolução. Eles abordaram, naquele ano lá, curiosamente, algumas divergências na evolução. Depois não houve mais isso, nunca mais vi isso. Mas naquele tempo eles estavam assim, ingênuos, né? E dois oponentes estavam ali, Richard Dawkins, que ainda está vivo, escrevendo muito contra nós, e Stephen Gould, que já faleceu. Que pena que ele morreu, porque os dois se pegavam bem aí na imprensa e aí ficavam brigando entre eles e a gente só assistindo, né? Hoje o Dawkins impera absoluto aí nesse meio. Bom, o que me chamou a atenção nessa reportagem é um comentário de um cientista de peso, muito mais importante que Dawkins e o outro lá, só que como ele não escreve muito, ele não é tão conhecido na mídia. O John Maynard Smith. E ele escreveu o seguinte, olha só que revelação. Eu guardo essa edição até hoje como um documento, né? Por causa da excelência de seus ensaios, o Stephen Gould tornou-se conhecido entre não-biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discutia o trabalho do Gould tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas. Está percebendo? Mas o Gould é alguém que não se deve criticar em público, porque, pelo menos, está do nosso lado, contra os criacionistas. Isso é ciência? O homem tem ideias confusas, mas deixa quieto, porque ele está do nosso lado. E ele é querido da mídia. E ele divulga a nossa posição, então deixa quieto. Ele está contra os criacionistas mesmos. Isso não é objetividade científica para mim. Isso é preconceito, né? Prossigamos. 99, ano seguinte, a revista Isto É trouxe uma matéria, em agosto, dizendo que quem crê na Semana da Criação crê numa bobagem sem tamanho. Então eu quero que você me ajude agora a fazer uma listinha aí de qualificativos que eles nos impõem. Anota aí. Quem crê em bobagem é bobo. Então põe aí, bobo, né? Mais uma. 2001, revista Galileu, em agosto, olha a matéria de capa ali, eles querem Deus na ciência. Chama os criacionistas de fundamentalistas. E numa outra edição, chama de movimento populista anti-intelectual. Então anota aí, fundamentalista, e essa palavra é pesada, ela hoje é usada para esse pessoal que se explode aí para matar os outros, né? São fundamentalistas. Nós também somos, tá vendo? Põe aí, já tinha bobo, né? Bobo, fundamentalista, agora tem o que mais? Anti-intelectual. O que é anti-intelectual é o quê? É burro. Dogmático também, que é pesado, e burro. Está anotando? Vai piorar. Se segure. 2002, revista Galileu de novo. Está vendo? Tudo assim em progressão. 98, 99, 2001, 2002. Diz que a religião é um subproduto da evolução. Ah, eu não sabia disso. Então quer dizer que a própria religião veio da evolução. Algum ser lá no passado, algum Neandertal, sei lá o quê, né? Ele começou a acreditar que uma pedra era um deus e isso fazia bem para ele. Lembra do filme Náufrago? O Wilson. É o meu Wilson aqui. Ele faz bem, me sinto em paz. E a seleção natural preservou essa característica porque era benéfica. Quem cria no Wilson se dava melhor na vida. E os outros foram morrendo. Seleção natural existe, né? Então, eles acham que isso aí aconteceu. E a religião foi selecionada porque faz bem para nós. Mas como estamos agora na época das luzes, né? Na época da razão, temos que deixar de lado esse negócio aí, porque já que é só um subproduto da evolução, então é uma ilusão, pode por aí. Iludidos. 2003, revista super interessante, olha só, as capas. Abraão existiu? A perguntinha é só para chamar a atenção, mas se ler a matéria diz, não existiu, é ficção. Paulo traiu Jesus, de novo, eles não pode colocar na capa assim para não chocar tanto, mas você compra a revista, lê, Paulo traiu Jesus. Que absurdo, né? Paulo morreu por Jesus. Dizer que ele traiu, distorceu o cristianismo. Bem, quando fala de Bíblia é assim, né? Depois vocês vão ver, quando fala de outro assunto, como a super interessante é diferente. Né? 2003 ainda, revista Época traz uma matéria, a ciência tenta explicar a Bíblia, não é o contrário, né? Veja, uma construção humana tenta explicar aquilo que é divino. E traz uma reportagem com uma única fonte, isso é mau jornalismo. Neil Asher Silberman, que é um judeu ateu, arqueólogo, escreveu um livro dizendo que a Bíblia não tinha razão, é o título do livro dele. O que você pode esperar de um homem desse? Eles tinham que pegar esse homem e pegar um outro arqueólogo crente, né?
cristão ou judeu, que seja, mas que crê em Deus para fazer o contraponto. Isso é jornalismo bom, né? Eu ouvi o outro lado. E o Silberman diz o seguinte, ó, depois que se provou que o mundo não foi criado em 7 dias, eu quero saber o seguinte, qual é a tese que prova isso? Eu vasculhei e não achei. Qual é a dissertação que diz que prova que Deus não criou o mundo? Isso é metafísica, gente. Isso é religião, não é testável. Mas a revista publicou essa frase leviana. Só porque o homem é uma autoridade? Isso é argumento ad hominem, né? Só porque ele tem respaldo, vale o argumento. 2004, essa edição eu comprei na banca lá, feliz, que bom, será que é a primeira vez alguém vai criticar? Darwin estava errado? A perguntinha, né? Essa perguntinha danada. Aí eu comprei a revista, gastei mais dinheiro porque ela é mais cara do que a época, é super interessante. Eu fui ler a matéria, diz lá assim, não, Darwin estava certo, porque os indícios da evolução são inegáveis. Puxa vida, gastei meu dinheiro. É a mesma história de sempre. National Geographic, uma revista mais séria, né? 2005, a revista Época chama os criacionistas de ignorantes, com essa palavra mesmo, tá? Como é que está a lista aí? Bobos? Me ajuda. Fundamentalistas? Anti-intelectuais, ou burros, né? O que mais? Ignorantes. E agora adiciona aí. Iludidos, faltou, né? Adiciona aí, ignorantes. As palavras estão ali, exatamente desse jeito. 2005 ainda. De novo a ciência hoje. Olha aqui, deboche. Até eu achei bonita a foto. Mas está no contexto negativo, né? Deus moldando um boneco de barro ali, né? A revista considera o ensino do criacionismo uma esquizofrenia pedagógica. Adiciona mais uma aí, esquizofrênicos. Está gostando? Vocês vão sair aqui deprimidos hoje para o trabalho. Esquizofrênicos. E para completar, vai piorar um pouco mais. Não, tem mais uma. 2006, revista Veja, diz que quem crê que Deus criou os seres vivos, isso é um ensino que é treva. Né? Então põe o que mais aí? Obscuro, entrevado, sei lá o que, né? O que você quiser colocar aí na sua lista, que já está muito feia. E agora, completando, né, Marcelo Gleiser diz que ensinar criacionismo é um crime. Folha de São Paulo, está aqui para provar. Gente, anota aí, criminosos. É por isso que gente como a ex-ministra Marina Silva está tentando, tudo que a gente... Não sou criacionista. Não. Eu só creio que Deus criou, mas não sou criacionista. Eu ouvi isso, né? Ela deu uma entrevista no NASP, eu respeito a Marina Silva como política, como candidata, como religiosa, enfim, né? Mas eu não entendo sim. Ela sabe a carga negativa que essa palavra hoje tem. Ser criacionista hoje é ser ignorante, dogmático, criminoso, esquizofrênico. E uma candidata não pode ser isso tudo, né? Então ela está dizendo o seguinte, olha, eu dei uma entrevista lá no NASP, eu falei que eu creio em Deus, disse na ocasião que era criacionista, não é? Mas agora ela tenta se desvincular desse termo, porque ela sabe que isso cai mal para ela, não é? E por isso que eu disse, olha, eu não entendo, mas eu entendo a posição dela. Como política, né? Ela tem que zelar por sua imagem. E, infelizmente, agora está dizendo isso aqui, né? Mas veja, agora vem o aspecto assim paradoxal dessa discussão toda. Semana passada, ou foi essa semana? Dia 8? Essa semana. Uma reportagem, parece que saiu no Fantástico antes, mas depois repercutiu também no G1, né, da Globo. 2 brasileiras são parte de estudo científico sobre reencarnação. Uma diz que é a reencarnação da avó que morreu na Segunda Guerra Mundial, uma coisa assim. Eu não vi a reportagem completa, mas isso aqui me chamou a atenção. E o que mais me chamou a atenção é o que eu vou destacar para vocês agora. Olha a seção onde está. Ciência. Sobre reencarnação. E olha, tem mais. Super interessante que detona a Bíblia diz o seguinte: eles voltaram da morte. A ciência finalmente começa a desvendar experiências de quase morte. Quando Chico Xavier completou aí, quantos anos? Não lembro agora. De nascimento, né? Acho que 100 anos. Uma investigação, ó a palavra, sobre Chico Xavier. Então isso é ciência, então? Criacionismo não é ciência. Espiritualismo, reencarnação é ciência, né? Acho que é o sinal para a gente terminar, né? A revista História, olha aqui. Isso aqui é chocante, gente. Medicina espiritual. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo, a USP, sediou um simpósio de medicina espírita. Isso é ciência? Vai fazer um congresso criacionista no mesmo local. Um campus desse tipo aí. Vida após a morte. Por que é tão forte a crença na reencarnação e na comunicação com os mortos?
esse é o ponto que eu quero destacar e finalizar com vocês, não é? Criacionismo é ciência, muito embora tenha argumentos poderosos, argumentos científicos da geologia, da biologia, da genética. Reencarnação e espiritismo, que não tem argumento científico nenhum, agora o mundo tem como científico. É ciência. O que está acontecendo, gente? Como dizem, né? Para o mundo eu quero descer. Esse negócio está muito confuso, está muito estranho. Nós sabemos por quê, lógico, mas as pessoas aí fora não sabem. Esse livro aqui, de uma espírita, é muito interessante. Ela admite aquilo que muitos querem esconder. Darwin e Kardec, ótimo. Ela faz a ponte que Ellen White há 100 anos já faz. Né? Olha só, diz que Allan Kardec, ao construir suas doutrinas, fez uso abundante dos pressupostos evolutivos de Darwin. Mais exatamente a evolução como ideia de progresso. Ademais, o espiritismo, tal como o darwinismo, faz questão de lograr para si status de ciência. Estão no mesmo barco. E não admitem, claro, não é? Então veja, darwinismo e espiritismo pregam o quê? Evolução sem Deus. Aí eu volto para Gênesis, que diz, sereis como Deus. É o que a serpente falou, olha, se você não é muito espiritualista, não faz mal, você tem o darwinismo aqui. Ó. E o darwinismo prega o quê? Você vai a raça humana vai evoluir, indefinidamente. Não precisa de Deus. Mas se você é um pouco mais espiritualizado, você vem para cá e você pode ser espírita, porque os espíritas também creem na evolução espiritual. A raça humana vai melhorar continuamente, não é? Mas não precisa de Deus. Jesus é apenas um espírito evoluído. Notam a semelhança? A ponte que há aí? Bem, há 100 anos, essa grande mulher escreveu, Mensageiro do Senhor, Evangelismo, página 190. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, que eu li para vocês no começo. E eu respondi, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem da justificação pela fé prega o quê? Dependência de Deus. Eu preciso de Deus para ser redimido. Eu preciso do Criador, porque eu sou criatura. Essa é a mensagem. Mas o que prega a terceira mensagem diabólica, não, você será como Deus, você é independente. Não precisa disso, não. E quem crê naquilo é um ignorante, um criminoso, um esquizofrênico e tudo isso mais, não é? Notem, a vitória no grande conflito depende do quê? De nós nos submetermos à vontade de Deus e ao seu plano de salvação. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, muito menos ser salvos, muito menos evoluir. Não dá, só com Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa discussão toda é espiritual. Embora os cientistas não admitam isso, não é? Que há interesses por trás disso, moldando, né, toda essa discussão. E, gente, a coisa vai se intensificar, isso é profético, né? E haverá realmente uma polarização nesses dias finais. De um lado, darwinistas, de outro, criacionistas. De um lado, os naturalistas, ou o neopaganismo espiritualista, de outro, Apocalipse 14, que diz que Deus é o Criador, dependemos dele. De um lado, finalmente, a grande controvérsia final, o domingo. Do outro, o sábado. E o mundo está caminhando para isso. Para nos odiar, para ter preconceito contra nós, para escolher estar no lado de Deus ou do Criador. De que lado você quer estar? Nessa controvérsia toda, você quer ser o quê? Um servo fiel do Criador, portanto um criacionista, que proclama que há um Deus Criador, que há um dia que comemora e celebra essa criação, ou você vai estar do lado daqueles que negam isso tudo? Eu tenho certeza que você já escolheu o seu lado. Fique firme. A controvérsia vai se intensificar. É o padrão. Se eu fosse traçar um gráfico aqui, ele estaria realmente subindo, né? O calor da controvérsia. Isso vai aumentar e logo, logo nós veremos na imprensa a discussão final entre os dois memoriais. Memorial que aponta para Deus e memorial que aponta para o poder, pretenso poder humano e satânico de tirar Deus e a criação de campo. Que Deus nos preserve firmes para esse dia final, para esses momentos finais, para que nós tenhamos coragem de continuar proclamando essa mensagem, que não é só uma mensagem diferente, uma mensagem extravagante, não, é uma mensagem que salva, porque ela mostra que a solução está apenas no Deus Todo-Poderoso e nosso Criador. Amém.